Bom, quero comentar sobre o estudo polêmico que falou sobre a relação de obesidade e demência e tem sido um tema super crescente na comunidade científica, mas também entre todos nós, não? Então, recentemente, esse estudo publicado numa importante revista médica, ela destacou uma associação preocupante. As pessoas com obesidade podem ter um risco aumentado de desenvolver demência à medida que envelhecem. Bom, todos nós, né, à medida que envelhece. Embora esse achado reforce a importância da gente cuidar do nosso peso ao longo da vida, é importante a gente entender o contexto dessa pesquisa, incluindo as limitações e como a ciência atual está explicando essa conexão. Então vamos lá. Estudo recente, o que foi descoberto? Bom, o estudo em questão que está causando toda essa polêmica, ele analisou um grande número de pacientes ao longo de vários anos e encontrou uma correlação significativa entre o índice de massa corporal, ou seja, o IMC, elevado, então aumentado, né, a pessoa obesa, e a incidência de demência em idades avançadas. Então, de acordo com resultados, pessoas classificadas como obesas, ou seja, o IMC acima de 30, tinha uma probabilidade consideravelmente maior em desenvolver demência em comparação com aquelas que tinham peso saudável. Essa pesquisa é parte de um crescente corpo de evidências que estão aparecendo aí que sugerem que a obesidade não vai afetar somente o sistema cardiovascular, mas também o cérebro. Então vamos lá. Quais são as possíveis explicações? Como é que a obesidade pode afetar o cérebro? A ciência já sabe que a obesidade está ligada, associada a um estado de inflamação crônica no corpo. O excesso de tecido adiposo, ou seja, tecido gorduroso, vai produzir substâncias inflamatórias, como as citocinas, que podem atravessar a barreira hematoencefálica, que é a barreira de proteção do cérebro, e afetar diretamente o sistema nervoso central. Esses estudos sugerem que essa inflamação crônica pode levar à degeneração de células cerebrais e ao comprometimento de funções cognitivas, aumentando assim o risco de doenças neurodegenerativas como a demência. Além disso, gente, a obesidade está frequentemente associada a outras condições, as comorbidades, que também aumentam o risco de demência, como exemplo, hipertensão, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares. Todas essas condições afetam a circulação sanguínea do cérebro, o que pode também contribuir para uma deteriorização cognitiva ao longo do tempo. Agora vamos falar de vieses e de limitações dessa pesquisa. Embora os achados do estudo sejam relevantes, é importante a gente considerar alguns possíveis vieses e limitações. Primeiramente, o estudo é observacional, que significa que ele identifica que tem uma correlação, mas ele não consegue provar uma relação de causa e efeito. Então, deixa eu dar uma... Ou seja, a gente não pode afirmar com certeza que a obesidade causa demência. A gente pode observar que as duas condições parecem estar relacionadas. Um outro ponto a ser considerado, por isso que precisa ler e entender bem esse estudo, é o potencial viés de seleção. Pacientes obesos que participaram do estudo podem sim ter outros fatores de risco associados à demência que não foram totalmente controlados na análise, como por exemplo, estilo de vida, dieta, histórico familiar de doenças neurodegenerativas. Ninguém pesquisou isso antes. Além disso, o estudo se baseou no IMC para classificar a obesidade, o que não considera diretamente aquilo que a gente sempre fala, composição corporal. Por exemplo, vamos voltar nesse assunto. Uma pessoa com maior índice de massa muscular pode ter um IMC elevado, como por exemplo os fisiculturistas, mas sem o mesmo risco associado de doenças metabólicas do que uma pessoa com maior percentual de gordura. Por isso que o mais importante para a gente sempre é a composição corporal. Mas o que isso vai significar para você, por exemplo? Apesar dessas limitações, o estudo serve como lembrete que a obesidade tem implicações, além de só um peso corporal e doenças cardiovasculares. Ela pode sim impactar a saúde do cérebro. E isso vai reforçar a importância de adotar uma abordagem holística
no seu cuidado com a saúde, considerando alimentação adequada, atividade física regular e o controle de condições associadas, como eu falei, diabetes, hipertensão e tudo mais. A boa notícia, gente, é que nunca é tarde para começar a cuidar do seu corpo e do seu cérebro. Mudanças no estilo de vida, como a perda de peso, controle do estresse, o melhor sono, prática de atividades físicas, podem e vão ajudar a reduzir a inflamação e melhorar a saúde geral do sistema nervoso. Estudos também sugerem que a adoção de uma dieta saudável, rica em frutas, vegetais, gorduras saudáveis, tais como a dieta mediterrânea, podem ter um impacto positivo, tanto no nosso peso e aí sim também na nossa saúde cerebral. Conclusão, vamos lá, chega, né? A ciência continua a explorar, a gente não tem uma resposta definitiva, essa complexa relação entre obesidade e demência, mas a gente já sabe, tá? Isso é certo, que a inflamação crônica causada pelo excesso de adiposidade, gordura, pode contribuir para alterações do sistema nervoso central. E embora mais pesquisas sejam necessárias para a gente compreender completamente essa conexão, cuidar do seu peso corporal e adotar um estilo de vida mais saudável são passos fundamentais para proteger não só o corpo, mas seu cérebro ao longo da vida. Então, para quem convive com obesidade, é importante lembrar que a mudança de hábitos pode trazer benefícios significativos para a saúde mental e física. E para todos nós, sempre, gente, a prevenção é o melhor caminho para o envelhecimento saudável. Fica aí meu beijo e até o próximo vídeo.